Olá, bom dia. Tô de volta aqui no canal. A gente está aí com a nossa série Sementes da Palavra. Hoje é o segundo episódio e esse episódio a gente vai conversar com vocês como a Bíblia, como o livro dos livros se aplica à nossa vida, né? E as lições que nós podemos tirar para a nossa vida, para a nossa prosperidade. Então, nessa série, ontem nós já vimos o primeiro episódio, falamos sobre o que a formiga nos ensina de planejamento, de trabalho, de determinação. Ao mesmo tempo, discutimos o quanto a preguiça faz um mal terrível às nossas vidas, aos nossos projetos. E hoje a gente vai falar com vocês sobre o capítulo 24 do livro de Provérbios do rei Salomão. E no capítulo 24, mais precisamente dos versículos 5 e 6, nós temos esse belíssimo, né? Esses belíssimos versículos que traduzem um pouco da importância que é a sabedoria. E aí a gente precisa distinguir que a sabedoria é mais do que a inteligência, porque a inteligência é uma assimilação de conhecimento que você pode adquirir através dos livros, né? Você lê bastante, você estuda bastante, você desenvolve o seu quociente intelectual, mas a sabedoria ela vai muito mais além, né? Porque além de ser um dom, uma graça que nos é concedida por Deus, ela nos abre o coração para que a gente possa enxergar a vida numa outra perspectiva, né? Então queria ler aqui na íntegra para vocês, porque aliás esse versículo faz parte do capítulo final do meu curso de educação financeira, onde eu converso um pouco o que a Bíblia tem a nos ensinar sobre prosperidade. Eu vou inclusive ler alguns excertos desse capítulo. Ser sábio é melhor que ser forte. Veja bem, ser sábio é melhor que ser forte. O conhecimento é mais importante do que a força. Afinal, antes de entrar numa batalha, é preciso planejar bem. E quando há muitos conselheiros, é mais fácil vencer. A primeira coisa que esse provérbio nos diz é que ser sábio é melhor do que ser forte. Veja, por exemplo, o domador e o elefante. O elefante não sabe a força que tem e às vezes fica preso, amarradinho lá naquele prego, né, por uma contingência natural, né, do behaviorismo. Ele não sabe a força que tem, mas aquele que o doma usa da inteligência para dominá-lo, o que não é correto, mas é uma prova incontestável entre a diferença entre a força e a sabedoria. Mas já eu vou dizer para vocês aquilo que mais emblematicamente pode nos dizer o quanto a sabedoria é maior do que a força. Mas aqui ele vai nos dizer claramente que o conhecimento é mais importante do que a força. Afinal, antes de entrar numa batalha, você tem que planejar. E aí volto àquela velha discussão que eu tenho feito aqui com vocês. É preciso planejar a nossa vida. É preciso construir uma estratégia daquilo que queremos e onde pretendemos chegar. Quem não sabe onde chegar, não chega a lugar algum. Essa é uma lógica muito clara. Então a diferença é que a sabedoria nos permite encontrar os instrumentos que nos conduzem a atingir uma finalidade, um objetivo. E a força, muitas vezes, ela é usada repugnantemente, emocionalmente, sem a necessária prudência e muito menos sem a sabedoria. Um ponto emblemático que eu queria discutir aqui com vocês é que ele vai nos dizer: quando há muitos conselheiros é mais fácil vencer. Ou seja, ninguém deve subir o pódio sozinho. Nós temos que aprender a trabalhar como equipe, a construir sinergia na nossa equipe. Ninguém vence sozinho. Imagine o sabor de uma vitória você numa ilha do Atlântico. Você só consegue sentir o sabor da vitória quando você está perto de seus semelhantes, né? Porque vocês juntos vão exatamente construir uma relação propositiva que o conduz a essa vitória. E aí ela vai ser celebrada coletivamente. Mas eu queria trazer para vocês uma história também da Bíblia que emblematicamente mostra isso e que eu narrei aqui na parte do capítulo do meu curso de educação financeira, que é um relato muito conhecido de todos nós, quer queiramos ou não sejamos religiosos, que é a história do rei Davi, né? O maior de todos os reis, né? E o Davi, lá no livro de 1 Samuel, pelo capítulo ali 17, narra a luta
do Davi contra o Golias, né? O Davi, um menino franzino, acostumado a ser pastor das ovelhas de seus pais, né? E do outro lado, Golias, o gigante dos filisteus, com quase 3 metros, né, de tamanho, utilizava a espada, a armadura e humilhava bastante o povo judeu. E aí o que aconteceu com essa humilhação contra a nação Israel? Ele chamava mesmo para batalha e nenhum dos guerreiros de Israel tinha coragem de peitar o Golias, né, um gigante de 3 metros. Mas olha quem teve, o franzino Davi. Quando ele disse que tinha essa pretensão, todos riram bastante, né? O rei Saul, inclusive, colocou uma armadura na hora da batalha e ele não conseguia segurar nem o peso da espada. Mas é o que foi que aconteceu. Na sequência, a narrativa, né? Claro, que se tivesse que apostar entre Davi e Golias, você naturalmente apostaria sem pestanejar que Golias venceria a batalha. Golias tinha força, mas Davi tinha sabedoria. Davi sabia algumas estratégias que eram importantes. Primeiro que, como ele era um gigante, o equilíbrio dele não era dos melhores. Quanto maior o tamanho, maior pode ser a queda. Davi também sabia que se o atacasse frente a frente, se aproximasse dele, não teria a menor chance. Então ele teve que trabalhar à distância, né? Então foi exatamente quando o Golias se aproxima do Davi, já esbravejando, né, sabendo, eu vou matá-lo, né, eu vou humilhar a nação israelita mais uma vez, né? E enquanto isso, o que movia Davi era a fé, né? Era a certeza que ali ele tinha um propósito, que era resgatar a dignidade do povo israelense. E que independente se ele iria viver ou não, ele ia morrer por uma causa justa. Então o primeiro conceito que a gente tira aqui é a fé que Davi teve. Caso morresse na mão de Golias, teria valido a pena, porque de fato ele havia encontrado um sentido para lutar. Depois Davi fez essa estratégia. Não podia se aproximar diretamente do inimigo, porque ele não teria a menor chance. E aí, a distância, com cálculo, com planejamento, né? Ele pegou uma pedra, né, na aljava, colocou aqui na funda, que era um instrumento muito utilizado na época, mirou e disse o seguinte: não adianta acertar no peito, na perna, eu tenho que acertar na fronte, na parte sensível do Golias. E foi exatamente lá que ele acertou uma pedra que foi fatal. Golias caiu, tombou e ele na sequência cortou-lhe o pescoço. A vitória de Davi sobre Golias nos mostra a vitória da sabedoria sobre a força. Então, os instrumentos que nós devemos utilizar para ser bem-sucedido não é a força, não é a prepotência, não é a soberba, não é o orgulho, é a sabedoria. E na sabedoria tem que ter a humildade, a simplicidade. Na sabedoria tem a persistência, tem a determinação, tem o comprometimento e tem a empatia de se saber que não se vence sozinho, que nós somos uma teia indivisível que nos une um ao outro, e por isso a gente precisa trabalhar com equipe, com sinergia. Davi soube mais do que ninguém que a vitória é construída através de uma atividade de planejamento. Davi falou pouco e agiu. Golias esbravejou e tombou e sucumbiu. Então é importante que esse Provérbios, que aqui eu fiz um paralelo com a história de Davi, ele nos deixa uma lição muito profunda. Essa lição de que antes de entrar numa batalha é preciso planejar bem. Se tu tens um objetivo na vida, um sonho, planeja bem, mas executa. Não fique só no planejamento. Use da sua sabedoria, adquira seu conhecimento com os que viveram a experiência, com aqueles que já erraram, adquira nos livros, mergulhe no livro dos livros, que eu tenho uma absoluta convicção que você vai encontrar a chave que te leva a uma prosperidade sustentável. Um abraço e até o próximo episódio de Sementes da Palavra.